Você já se sentiu tão indesejado que achou impossível encontrar redenção? Essa é uma pergunta que muitos de nós já enfrentamos em algum momento da vida. Sentir-se excluído, rejeitado ou até mesmo considerado indigno por aqueles ao nosso redor pode nos levar a acreditar que estamos além do alcance de qualquer mudança. Mas e se, mesmo em meio a todo esse sentimento de abandono, alguém olhasse diretamente para você e lhe dissesse que é possível começar de novo? Essa é a história de um homem que viveu sob esse estigma, que parecia distante de qualquer possibilidade de redenção, até o momento em que teve um encontro inesperado que transformou sua vida. Zaqueu, um nome que muitos talvez reconheçam, mas cuja história profunda e emocionante talvez seja menos conhecida. Diariamente, ele enfrentava olhares de desprezo, comentários sussurrados por onde passava e o isolamento de sua própria comunidade. Ele era um homem rico, sim, mas sua riqueza lhe custara caro. Contudo, havia algo em seu coração que o fazia acreditar que, talvez, ainda houvesse uma chance de mudança. Foi então que ele tomou uma decisão surpreendente que mudaria sua vida totalmente. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, te convido a clicar no like e deixar um comentário. Assim, o YouTube continuará nos recomendando mais vezes. E vamos para o vídeo. Para entendermos por que Zaqueu era tão odiado e desprezado pela sociedade judaica de sua época, é fundamental compreender o contexto social e histórico no qual ele vivia. Zaqueu não era apenas um homem rico, ele ocupava uma posição de grande poder, sendo o chefe dos publicanos, os cobradores de impostos. Na Palestina do primeiro século, essa função estava profundamente ligada ao domínio opressor do Império Romano, e os cobradores de impostos eram vistos como traidores e pecadores por seus compatriotas judeus. Os impostos cobrados dos judeus eram destinados a manter o vasto Império Romano. Os romanos dominavam a terra de Israel, impondo sua autoridade sobre o povo judeu e exigindo pesados tributos para manter suas expansões militares, construções e estilo de vida. Os judeus, por sua vez, viam essa cobrança como uma constante lembrança de sua subjugação. Para agravar a situação, os romanos não coletavam esses impostos diretamente. Em vez disso, eles terceirizavam essa tarefa para judeus que aceitavam o trabalho de extorquir seus próprios compatriotas em nome do império. Os publicanos, como eram chamados esses cobradores de impostos, eram homens que compravam o direito de coletar impostos em uma determinada região. Eles não apenas coletavam o montante devido a Roma, mas tinham a liberdade de cobrar além do necessário, enriquecendo-se à custa do povo. Quanto mais cruel e eficiente um cobrador de impostos fosse, maior seria seu lucro. E Zaqueu, sendo o chefe dos publicanos em Jericó, estava no topo dessa pirâmide de exploração. Na sociedade judaica, os cobradores de impostos eram universalmente desprezados. Eles eram vistos como colaboradores do inimigo, agentes do governo romano que extorquiam seu próprio povo. Aos olhos dos judeus, os publicanos não eram apenas desonestos, mas espiritualmente impuros, corrompidos por seu envolvimento com o poder estrangeiro. Eles eram frequentemente considerados piores que ladrões, já que sua traição era dupla, contra o povo e contra Deus. Muitos judeus devotos acreditavam que os cobradores de impostos estavam além da salvação, condenados por suas práticas corruptas e pela aliança com o Império Pagão. Lucas 19, 1-2 nos diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Essa menção ao fato de que Zaqueu era rico e o chefe dos publicanos sugere que ele havia acumulado uma enorme fortuna. Mas como ele conseguiu isso? Jericó, a cidade onde Zaqueu vivia, era uma das mais importantes regiões comerciais da época. Localizada ao norte do Mar Morto, Jericó era uma cidade próspera, um importante centro de comércio e agricultura.
Sua posição estratégica nas rotas comerciais entre a Judéia e a Galiléia fazia dela um ponto crucial para o trânsito de mercadorias. Zaqueu, como chefe dos publicanos, tinha controle sobre a coleta de impostos em uma cidade de grande movimento comercial. Ele provavelmente cobrava taxas sobre mercadorias que passavam por Jericó, sobre transações comerciais e até mesmo sobre a produção agrícola. E como era prática comum entre os publicanos, ele se aproveitava da posição para exigir mais do que o necessário, enriquecendo-se a partir do sofrimento e trabalho de seu próprio povo. Entretanto, essa riqueza não comprava o respeito da sociedade. Pelo contrário, ela apenas reforçava o desprezo que os outros sentiam por ele. Zaqueu não apenas representava a corrupção do sistema, mas também simbolizava a traição de um judeu contra seus próprios irmãos. A cada moeda que ele acumulava, sua posição como um dos mais desprezados entre os judeus se solidificava. Aos olhos de muitos, Zaqueu estava além de qualquer redenção. Afinal, como poderia alguém que se beneficiava da opressão romana ser aceito por Deus? Esse cenário de opressão econômica e desprezo social era a realidade diária de Zaqueu. Apesar de sua riqueza, ele vivia isolado, odiado por aqueles ao seu redor. Sua fortuna não lhe trouxe paz, apenas mais motivos para ser evitado. A rejeição da comunidade era evidente em cada olhar de desprezo que ele recebia nas ruas e em cada palavra amarga que era sussurrada às suas costas. Ele sabia que, aos olhos do povo, era visto como um traidor, alguém que tinha vendido sua alma ao Império Romano. E não era apenas o desprezo das pessoas que o atormentava. Zaqueu também sentia um vazio profundo em sua alma, uma ausência de paz que sua fortuna jamais poderia preencher. Havia algo dentro dele que clamava por mudança, por redenção, por um novo começo. Foi nesse contexto de desesperança que Zaqueu ouviu falar de Jesus. As histórias sobre o profeta de Nazaré se espalhavam rapidamente e ele sabia que esse homem era diferente de qualquer outro. Jesus tinha o poder de curar, de perdoar pecados, de acolher os marginalizados, os rejeitados. Ele não andava apenas com os ricos e poderosos, mas com os pecadores, os doentes e os excluídos da sociedade. A mensagem de Jesus ressoava fundo no coração de Zaqueu. Talvez, ele pensou, essa fosse sua chance de mudar de vida. Talvez, ao menos por um instante, ele pudesse ver esse homem e descobrir se a redenção era possível até mesmo para alguém como ele. A cidade estava em alvoroço com a notícia de que ele estava se aproximando. À medida que a notícia de sua passagem por Jericó se espalhava, a cidade rapidamente se preparava para recebê-lo, e a expectativa da população aumentava. O desejo de Zaqueu de ver Jesus crescia a cada instante. No entanto, ele sabia que não seria fácil. A multidão que seguia Jesus por onde quer que ele passasse era imensa. As ruas de Jericó estavam lotadas de pessoas que também queriam vislumbrar o profeta que realizava milagres. Zaqueu, sendo de pequena estatura, enfrentava um obstáculo físico. Ele não conseguia ver além das pessoas que o cercavam, e certamente ninguém abriria espaço para alguém como ele, um homem que era considerado um pária. A dificuldade de enxergar Jesus no meio daquela multidão era uma metáfora clara da vida de Zaqueu até então. Ele estava sempre à margem, separado dos outros, impedido de participar plenamente da comunidade. Mas Zaqueu não estava disposto a desistir. Sua determinação era mais forte que o desprezo que sentia ao seu redor. Ele sabia que essa era sua oportunidade de encontrar algo que o dinheiro jamais poderia comprar. A paz de espírito, o perdão e, quem sabe, até a chance de recomeçar. Foi então que Zaqueu tomou uma decisão incomum para um homem da sua posição. Sem se importar com o que as pessoas diriam, ele correu adiante, deixou a multidão para trás e encontrou uma figueira brava.
Ele sabia que Jesus passaria por ali e, em um ato que surpreenderia a muitos, Zaqueu subiu na árvore. Essa decisão, ao mesmo tempo ousada e inesperada, revelava a profundidade do desejo de Zaqueu. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para ver Jesus, mesmo que isso significasse escalar uma árvore como uma criança, algo que certamente atrairia ainda mais olhares críticos. O texto de Lucas 19, 3-4 descreve essa cena com simplicidade, mas suas implicações são profundas. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. O fato de Zaqueu correr e subir numa árvore revela uma motivação que ia além da mera curiosidade. Ele estava disposto a se humilhar diante de todos, a deixar de lado qualquer orgulho ou dignidade social, em busca de algo maior. A figueira brava que Zaqueu escolheu para subir não era uma árvore qualquer. Na Bíblia, as árvores frequentemente possuem significados simbólicos profundos. A figueira, em particular, tem uma longa tradição nas Escrituras. Desde os tempos de Adão e Eva, quando as folhas de figueira foram usadas para cobrir a nudez dos primeiros seres humanos, essa árvore esteve associada à busca por esconder-se, por encontrar refúgio. No entanto, a escolha de Zaqueu de subir nessa figueira não era para se esconder, mas para se revelar, para encontrar uma nova perspectiva, tanto física quanto espiritual. Subir numa árvore não era um ato comum para um homem rico e influente como Zaqueu. Mas ao fazê-lo, ele mostrou que estava pronto para algo diferente, algo novo. Ele estava cansado de viver nas sombras, de ser ignorado ou desprezado. Ao se elevar acima da multidão, ele buscava mais do que uma visão de Jesus. Ele buscava uma nova visão de si mesmo. Naquele momento, Zaqueu estava à procura de uma mudança de vida, de uma transformação que somente Jesus poderia proporcionar. Ele sabia que essa poderia ser sua única chance de se aproximar do homem que, de alguma forma, parecia ter a resposta para suas angústias. Zaqueu olhava de cima da árvore, observando enquanto Jesus se aproximava. O que ele não sabia era que esse simples ato de curiosidade e desespero abriria as portas para um encontro que mudaria sua vida para sempre. Finalmente, o grande momento estava prestes a acontecer. A cena era incomum. Jericó, uma cidade em plena atividade, fervilhava de pessoas que haviam ouvido falar da chegada de Jesus. As ruas estavam lotadas e a expectativa no ar era palpável. A notícia de que o profeta, o homem que realizava milagres e falava de um novo reino, estava atravessando a cidade, corria rapidamente. Todos queriam ver quem era aquele que atraía multidões com suas palavras e suas ações. Mas enquanto os olhos de todos estavam fixos em Jesus, um olhar inesperado subitamente captou a atenção de alguém que estava fora do comum. Lá em cima, no galho de uma figueira, estava Zaqueu. Para muitos, Zaqueu era invisível. Ou melhor, desejavam que ele fosse invisível. Embora fosse rico e conhecido, não era respeitado. De fato, era alguém que as pessoas evitavam, considerando-o indigno de qualquer atenção. Como chefe dos cobradores de impostos, ele acumulou riqueza à custa do sofrimento alheio, sendo amplamente desprezado e rejeitado pela comunidade. Ele estava acostumado a ser ignorado, a ser olhado de esguelha com desprezo. Mas agora, naquela posição elevada na árvore, ele estava em uma situação peculiar, visível para todos, mas ao mesmo tempo aguardando algo mais profundo do que apenas ser notado. Jesus se aproximava. A multidão o acompanhava de perto, empurrando-se para ver de perto o homem de Nazaré. Zaqueu, do alto da figueira, mantinha os olhos fixos em Jesus, cheio de expectativas, mas sem saber ao certo o que esperar. Seria possível que Jesus o notasse?
Um homem como ele, tão odiado, tão desprezado, poderia chamar a atenção do profeta que falava sobre perdão e amor? Ou ele estaria destinado a permanecer à margem, apenas mais um rosto perdido na multidão? Foi então que aconteceu, o momento que mudaria a vida de Zaqueu para sempre. Jesus, caminhando pela rua estreita, parou subitamente. O burburinho da multidão diminuiu, e todos olharam para ver o que havia chamado a atenção de Jesus. Ele olhou para cima. Todos os olhos seguiram a direção de seu olhar, e ali, no topo da figueira, estava Zaqueu. O cobrador de impostos que ninguém respeitava, que muitos desprezavam, agora era o centro das atenções. Mas o que surpreendeu ainda mais a todos foi o que aconteceu em seguida. Com uma voz firme, mas cheia de amor, Jesus falou diretamente a Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. As palavras de Jesus ecoaram não apenas nos ouvidos de Zaqueu, mas no coração de todos os presentes. Jesus, o homem que era seguido por multidões, o profeta de Deus, havia chamado Zaqueu pelo nome. Não apenas isso, ele estava pedindo para ficar em sua casa. Aquele que era visto como pecador, traidor e corrupto, agora era o anfitrião do Messias. O choque foi imediato. Zaqueu, ali no alto, por um momento quase não acreditou no que estava acontecendo. Jesus o conhecia pelo nome. Sem que ninguém lhe dissesse, Jesus o identificou. Viu sua presença, sua necessidade, sua angústia interna. O que Zaqueu sentiu naquele instante foi algo que ele nunca havia experimentado. Ele foi visto, não como o homem corrupto que todos desprezavam, mas como uma pessoa digna de ser chamada, digna de ser reconhecida. O impacto desse reconhecimento foi tão forte que, sem hesitar, Zaqueu desceu rapidamente da figueira. Ele não se importou com a multidão que o olhava com espanto. Não se importou com os sussurros que surgiram entre as pessoas ao seu redor. Tudo o que ele sabia era que Jesus havia o chamado e ele precisava responder. Este não foi o único momento em que Jesus foi criticado por suas companhias. Ao longo de seu ministério, ele frequentemente se encontrava na companhia de publicanos, pecadores e marginalizados. Em outra ocasião, registrada em Lucas 5:29-32, Jesus participou de um banquete na casa de Levi, outro cobrador de impostos, e novamente os fariseus e mestres da lei questionaram suas escolhas. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? A resposta de Jesus foi clara e poderosa. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa era a essência da missão de Jesus, uma missão que confundia e desafiava as expectativas da sociedade de sua época. Jesus não estava interessado em manter as aparências de pureza social ou em seguir as convenções religiosas que separavam os justos dos pecadores. Para ele, cada alma era preciosa e ninguém estava além do alcance da redenção. Ao se aproximar de Zaqueu, Jesus estava mostrando mais uma vez que o reino de Deus é para todos, inclusive para aqueles que são considerados os mais distantes. Ele não olhava para as aparências externas, mas para o coração, e ele via em Zaqueu algo que a multidão não conseguia ver: um homem em busca de transformação. O impacto social desse gesto de Jesus foi profundo. Ao desafiar as normas sociais e religiosas da época, ele não apenas revelou a hipocrisia do julgamento moral, mas também abriu caminho para uma nova compreensão de graça e misericórdia. As pessoas estavam acostumadas a medir os outros por seus pecados aparentes, mas Jesus mostrou que a verdadeira transformação vem de dentro e que qualquer pessoa, independentemente de seu passado, pode ser renovada pelo poder do amor de Deus. A alegria que Zaqueu sentiu ao descer da árvore foi indescritível. Em um instante, toda a rejeição, toda a vergonha que carregava parecia ter sido removida. Ele, que até então era tratado como um pária, agora era desejado por Jesus,
o Messias, como anfitrião. Era mais do que um simples convite para uma refeição. Era um convite para um novo começo, uma oportunidade de redenção. Enquanto Zaqueu descia e se aproximava de Jesus, os murmúrios entre a multidão começaram a crescer. As pessoas estavam em choque, não entendendo por que Jesus escolheria justamente um homem como Zaqueu para ser seu anfitrião, incapazes de aceitar que alguém tão corrompido pudesse ser digno da presença de Jesus. As expressões de surpresa rapidamente se transformaram em indignação, e as vozes, antes admiradas pela presença de Jesus, agora se uniam em um coro de descontentamento. Lucas 19:7 capta esse momento. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Jesus não via as coisas da mesma maneira. Ele não olhava para Zaqueu como os outros olhavam. Ele via o coração daquele homem, via o desejo profundo de mudança, o arrependimento silencioso que habitava dentro de Zaqueu. E foi por isso que o chamou. O chamado de Jesus a Zaqueu nos ensina uma lição profunda sobre ser visto e reconhecido. Para muitos, Zaqueu era apenas um pecador, um traidor, alguém além da salvação. Mas para Jesus, Zaqueu era uma alma em busca de redenção, alguém que, apesar de suas falhas, ainda podia mudar. Esse encontro nos mostra que, mesmo quando nos sentimos invisíveis, rejeitados ou indignos, Jesus nos vê. Ele conhece nossos nomes, nossos corações e está disposto a nos chamar, a nos convidar para estar com Ele, independentemente do que os outros possam pensar. Zaqueu rapidamente levou Jesus até sua casa. E a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O encontro que ele teve com o Messias não foi apenas uma experiência passageira. Foi o início de uma transformação que afetaria não apenas sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. O simples fato de ser reconhecido e aceito por Jesus mudou o destino de Zaqueu. Ele passou de um homem rejeitado a um anfitrião do Messias, de um pecador a alguém que estava pronto para se transformar. A atmosfera na casa de Zaqueu era diferente de tudo o que ele já havia experimentado. Enquanto Jesus e seus discípulos se acomodavam, o coração de Zaqueu batia acelerado. Ele mal podia acreditar que o mestre estava ali, sob seu teto, compartilhando uma refeição com ele. As paredes que antes testemunhavam suas práticas desonestas, agora ecoavam palavras de vida, graça e verdade. Cada palavra de Jesus penetrava profundamente em sua alma, revelando não apenas seus erros, mas também a possibilidade de redenção. Zaqueu sentiu uma luz acender dentro de si. A presença de Jesus não o fazia sentir-se condenado, mas amado. Ele percebeu que, apesar de todos os seus pecados e da vida que levara até então, ainda havia esperança para ele. A graça de Jesus era tangível, quase palpável, envolvendo-o em um abraço que ele jamais imaginou ser possível. Essa compreensão trouxe à tona um arrependimento genuíno, um desejo sincero de mudar não apenas em palavras, mas em ações concretas. Em um momento de profunda emoção, Zaqueu levantou-se diante de todos os presentes. Seus olhos brilhavam não mais com a avareza de outrora, mas com a determinação de alguém que encontrou um novo propósito. Com a voz firme, mas carregada de humildade, ele declarou: "Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais." Essa não era uma promessa vazia, mas uma decisão imediata que demonstrava a profundidade de sua transformação. A declaração de Zaqueu era radical. Dar metade de seus bens aos pobres era um ato de generosidade extraordinária, especialmente vindo de alguém que havia dedicado a vida a acumular riquezas. Mas ele foi além. Ao prometer restituir quadruplicadamente aqueles que havia defraudado,
Zaqueu estava se alinhando às exigências da lei mosaica que determinava que, em casos de roubo ou fraude, a restituição deveria ser multiplicada. Isso mostrava que seu arrependimento não era superficial. Ele estava disposto a enfrentar as consequências de seus atos e a fazer reparações onde fosse necessário. Essa transformação interna de Zaqueu ilustra o que significa um arrependimento genuíno. Não se tratava apenas de sentir remorso pelos erros cometidos, mas de tomar medidas práticas para corrigir o passado e mudar o futuro. A mudança em Zaqueu foi imediata e evidente. Ele passou de um homem avarento e desonesto para alguém generoso e justo. Sua riqueza, antes símbolo de corrupção, agora seria usada para abençoar os necessitados e reparar as injustiças que ele havia cometido. A atitude de Zaqueu nos lembra de outros momentos na Bíblia em que indivíduos experimentaram transformações profundas ao encontrarem a graça de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, perseguia ferozmente os cristãos, aprovando até mesmo suas mortes. Contudo, após um encontro dramático com Jesus no caminho para Damasco, sua vida mudou completamente. De perseguidor, Paulo tornou-se um dos maiores propagadores do Evangelho, dedicando sua vida a espalhar a mensagem de Jesus ao mundo gentil. Outro exemplo é o de Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Ela, que provavelmente carregava um passado de sofrimento e possivelmente de pecado, tornou-se uma fiel seguidora de Jesus, estando presente em momentos cruciais, como na crucificação, e sendo a primeira a testemunhar sua ressurreição. Sua vida transformada é um testemunho do poder redentor de Jesus e de como ele pode restaurar completamente aqueles que o buscam. A história do filho pródigo, contada pelo próprio Jesus, também reflete essa temática de arrependimento e redenção. O filho mais novo, após desperdiçar sua herança em uma vida desregrada, reconhece seu erro e retorna para casa, esperando ser tratado como um servo. No entanto, o pai o recebe de braços abertos, restaurando sua posição de filho e celebrando seu retorno. Essa parábola destaca o amor incondicional de Deus e sua alegria em ver um pecador arrependido voltar para ele. No caso de Zaqueu, sua conversão não apenas afetou sua própria vida, mas também teve um impacto na comunidade. Ao restituir aqueles que ele havia prejudicado, ele começou a reparar as feridas que havia causado na sociedade. Sua generosidade para com os pobres também significava que os marginalizados seriam beneficiados por sua mudança de coração. Zaqueu não estava apenas corrigindo erros passados, mas também semeando justiça e misericórdia em sua cidade. A resposta de Jesus, a declaração de Zaqueu, confirma a autenticidade de sua transformação. Mais adiante, em Lucas 19, 9-10, Jesus diz: "Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido." Primeiro, Jesus reconhece publicamente a transformação de Zaqueu ao dizer que hoje houve salvação nesta casa. Isso não era algo velado ou restrito a uma mudança interna e privada. Jesus queria que todos soubessem que algo radical havia acontecido naquele dia. Zaqueu, um homem que era considerado pecador, excluído da sociedade e espiritualmente perdido, agora era declarado salvo. A salvação não era algo distante ou abstrato, mas real e presente. Jesus proclamou que naquele mesmo dia a redenção havia alcançado Zaqueu e sua casa. A declaração de Jesus foi, portanto, uma reafirmação do poder da graça divina, de que mesmo o mais distante, o mais rejeitado, pode ser alcançado e restaurado. Ao chamar Zaqueu de filho de Abraão, Jesus estava também reafirmando a identidade espiritual de Zaqueu. Para o povo judeu, ser descendente de Abraão
significava ser parte do povo escolhido por Deus, um herdeiro das promessas feitas aos patriarcas. No entanto, devido à sua profissão e à maneira como havia conduzido sua vida, Zaqueu havia sido tratado como alguém excluído desse pacto. Para muitos, ele havia se afastado tanto de suas raízes espirituais que não mais merecia ser considerado um verdadeiro judeu. Mas Jesus, ao dizer que Zaqueu também era filho de Abraão, estava restaurando essa identidade perdida. Ele estava dizendo, em outras palavras, que a transformação de Zaqueu o reintegrava à comunidade de fé, que a sua salvação o reconectava com o propósito original de Deus para o povo de Israel. A salvação, então, era um retorno, uma reconciliação com a verdadeira herança espiritual que Zaqueu havia perdido. O mais significativo, porém, é o propósito final revelado por Jesus em suas palavras. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui, Jesus não estava apenas falando sobre Zaqueu. Ele estava revelando a missão central de sua vinda ao mundo. Ele não veio para os justos ou para aqueles que acreditavam já estar no caminho certo. Ele veio, sobretudo, para aqueles que estavam à margem, aqueles que, como Zaqueu, haviam se perdido em suas escolhas, em seus pecados, em suas rejeições sociais. Zaqueu era um exemplo vivo desse tipo de pessoa, alguém que todos consideravam além da redenção, perdido para sempre. Mas, na realidade, ele era exatamente o tipo de pessoa que Jesus havia vindo buscar. E naquele dia, a missão de Jesus se concretizou mais uma vez. Esse momento nos lembra que o papel de Jesus como Salvador não é condicionado ao passado de uma pessoa. Não importa o quão longe alguém tenha se afastado ou quão profundamente tenha caído no pecado, a graça de Jesus é sempre maior. Ele veio para buscar e salvar os perdidos, não apenas os perdidos fisicamente, mas aqueles espiritualmente separados, emocionalmente distantes e moralmente falidos. Zaqueu, com toda a sua riqueza e poder, ainda era um homem perdido. Mas, ao encontrá-lo, Jesus mostrou que não há distância tão grande que ele não possa percorrer e não há pecado tão profundo que ele não possa perdoar. Essa história também nos desafia a reconsiderar nossas próprias perspectivas sobre quem é digno de salvação. Muitas vezes, como a multidão em Jericó, estamos prontos para julgar e excluir aqueles que, aos nossos olhos, parecem indignos. Mas Jesus nos lembra, através de Zaqueu, que ele veio para todos. Sua graça não faz distinção entre ricos e pobres, justos ou pecadores. Todos são convidados à mesa do reino de Deus. A salvação está disponível para todos que, como Zaqueu, respondem ao chamado de Jesus com arrependimento e uma vontade sincera de transformação. À medida que refletimos sobre a história de Zaqueu, é impossível não perceber o quanto ela permanece relevante em nossa vida cotidiana. A transformação desse cobrador de impostos, odiado por seu próprio povo, nos faz pensar sobre os desafios que todos enfrentamos em nossa própria jornada de fé. O que torna a história de Zaqueu tão poderosa não é apenas o fato de que ele encontrou redenção, mas sim o modo como isso aconteceu. Inesperadamente, sem aviso prévio, em um momento em que ele provavelmente já havia aceitado que sua vida não mudaria. Assim como Zaqueu, muitos de nós carregamos fardos pesados, sentimentos de culpa, vergonha ou a percepção de que estamos longe demais para sermos resgatados. Em um mundo onde somos constantemente julgados por nossas falhas e erros, é fácil acreditar que já ultrapassamos a linha da redenção, que nossos pecados são grandes demais, ou nosso passado é sombrio demais para que haja esperança. Podemos nos perguntar, eu realmente mereço uma segunda chance? A história de Zaqueu responde a essa pergunta com um sonoro sim. Ele, um homem de má reputação, cujas escolhas de vida o isolaram socialmente e espiritualmente, foi visto e chamado por Jesus.
E essa é uma lição profunda. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito, Jesus vê você. Não com os olhos de julgamento que o mundo pode usar, mas com os olhos de graça e compaixão. Jesus sabia exatamente quem Zaqueu era, conhecia seus erros e mesmo assim o chamou pelo nome. A grande questão que fica para nós é: como você acha que Jesus o vê hoje? Será que ele, da mesma forma que olhou para Zaqueu, vê além de suas falhas e imperfeições, enxergando o potencial para transformação e renovação? A trajetória de Zaqueu nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e considerar a possibilidade de mudança em qualquer estágio da jornada. Talvez você esteja se sentindo preso a um passado do qual não consegue se libertar. Ou talvez esteja lutando contra a percepção de que já é tarde demais para recomeçar. Mas a história de Zaqueu nos mostra que nunca é tarde demais. Jesus não veio para aqueles que se consideram justos e perfeitos. Ele veio para aqueles que, como Zaqueu, reconhecem sua necessidade de mudança e estão dispostos a dar um passo na direção certa. E esse passo pode ser dado a qualquer momento. Zaqueu, em uma única decisão, subir em uma árvore para ver Jesus, mudou o curso de sua vida. Não porque ele fosse perfeito, mas porque ele estava aberto à possibilidade de que algo novo pudesse acontecer. Será que, da mesma forma, você está disposto a subir na sua própria figueira, a sair da multidão e buscar a presença de Jesus, acreditando que ele pode transformar sua vida? Você já se sentiu indigno de redenção? A boa notícia é que a graça de Deus não depende de nossa dignidade, mas de sua bondade. A transformação de Zaqueu nos ensina que o verdadeiro arrependimento é mais do que palavras. Ele envolve ação. Ele não apenas admitiu seus erros, mas tomou medidas concretas para corrigir seus pecados e buscar a reconciliação com aqueles que prejudicou. Em nossa vida moderna, o que significa tomar essas ações? Talvez signifique perdoar alguém que nos feriu ou pedir perdão por algo que fizemos. Talvez seja um chamado para compartilhar nossas bênçãos com os menos afortunados ou corrigir injustiças que cometemos. Cada um de nós tem suas próprias restituições a fazer, e o exemplo de Zaqueu nos encoraja a agir com integridade e compaixão, confiando que Deus está conosco em cada passo. Assim como Zaqueu foi transformado ao encontrar Jesus, todos nós podemos experimentar essa mudança, independentemente de quão distantes nos sintamos de Deus. A graça que alcançou Zaqueu ainda está disponível para nós hoje, e esse é o maior conforto de todos. Saber que a graça de Deus não tem limites, não conhece fronteiras e está sempre disponível para aqueles que a buscam. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa verdade, que está lutando com o peso do passado ou com a sensação de estar perdido, compartilhe a história de Zaqueu com essa pessoa. Diga a ela que a graça de Deus está disponível para todos, que ninguém está além do amor e da redenção de Cristo. A jornada de Zaqueu é um lembrete poderoso de que, em qualquer estágio da vida, a transformação é possível. Não importa o quão longe você tenha se afastado, Jesus está pronto para encontrar você, chamar seu nome e oferecer uma nova chance. Você está disposto a aceitá-la? E mais importante, você está disposto a ajudar outros a verem que essa graça também é para eles? A história de Zaqueu nos desafia a não apenas viver essa transformação em nossa própria vida, mas também a ser portadores dessa mensagem de esperança para aqueles ao nosso redor, que, assim como Zaqueu, estão esperando por um encontro que mude tudo. Se essa história inspirou você, te desafiou a refletir sobre a sua própria vida e a maneira como você tem se aproximado de Deus, então não deixe isso passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre essas histórias poderosas da Bíblia.
Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Obrigado por assistir. Abraços e fiquem com Deus.